Bom, pessoal, agora estamos aqui novamente para a segunda aula, continuação. Eu gostaria de falar agora sobre um assunto que é muito importante na música, que são os intervalos musicais. Tá, eu quero deixar bem claro que eu vou falar exclusivamente aqui de intervalos de semitom e de tom. Não estou falando do quadro de intervalos maiores, menores, aumentados, justos. Estarei falando neste momento sobre os intervalos de tom e semitom. O que é o intervalo? O intervalo nada mais é do que a distância entre uma nota e outra. E agora eu vou começar falando sobre o menor intervalo que existe, que é o semitom. Tá? Então, um exemplo bem simples. Partindo da nota Dó, tá? A minha tônica. Vou dar um exemplo de um semitom. Um semitom, ele corresponde no braço do instrumento a uma casa, tá? Enquanto um tom ele corresponde duas casas no braço do instrumento. Então, a respeito de um semitom, se eu tiver aqui em Dó e eu quiser um intervalo de semitom, basta eu apertar ou pressionar a corda na casa seguinte. Aí eu obtenho um intervalo de semitom, tá? Em relação ao tom, como nós vimos que ele equivale a 2 semitons, tá? Esses são intervalos que nós vamos montar escalas musicais, tá? E nesses intervalos nós também montamos os acordes dentro da escala musical, tá? Então eu vou falar sobre esses intervalos, eu vou montar uma escala, que é a definição de escala é uma sucessão de notas ascendentes e descendentes, onde a última nota será a repetição da primeira, uma oitava abaixo, uma oitava acima, tá? E assim sucessivamente. Então nós vamos falar da escala maior natural, ou seja, a escala diatônica, nada mais é que a escala de Dó maior. Tá? Essa escala é composta por intervalos de tom e semitom. Aqui esse esboço que eu fiz não vai ficar muito claro, mas eu vou falando e mostrando no instrumento, ok? Então, enfim, nós temos o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó novamente, que é a oitava. Tá? Nessa escala nós temos esses algarismos romanos em cima de cada nota musical, que são os graus da escala. Então, partindo do Dó, que é o meu primeiro grau, eu tenho do Dó para a próxima nota eu tenho um intervalo de tom. Então, se eu tenho um intervalo de tom para a próxima nota, eu tenho Dó, Dó sustenido, e a próxima nota é o Ré. Eu cheguei no intervalo de tom. Então eu tenho de Dó a Ré, eu tenho um intervalo de tom. A próxima nota, que é o segundo grau, para o terceiro, nós temos a nota Mi. Sendo assim, nós temos um intervalo de mais um tom. Da próxima nota, nós temos a nota Fá, que nós temos um intervalo de semitom. A próxima nota, nós temos a nota Sol, nós temos um intervalo de tom. A próxima nota, a nota Lá, um intervalo de tom. Próxima nota, nota Si, tá? Um intervalo de tom. E para eu chegar de novo na primeira nota, que é uma oitava, nós temos um intervalo de semitom. Agora eu vou mostrar para vocês essa escala musical, essa escala diatônica, né? No tom de Dó, eu vou mostrar uma digitação.
Primeira digitação, eu vou partir com a tônica, que é a nota principal, tá? Na quinta corda. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Finalizei chegando na corda, na nota Dó, que seria uma oitava. Tá? Isso eu estou fazendo a escala digitando em 3 cordas. Isso é um exemplo de digitação. Posso fazer a mesma escala com notas soltas, tá? Quando eu aprendi, eles chamavam de escala de Dó com o terceiro dedo. Mais um exemplo. Primeira digitação. Finalizei, sendo assim, a escala de Dó maior. Temos várias digitações no braço do instrumento, tá? Isso eu toquei apenas com 3 cordas e a segunda escala com 4. Eu posso tocar usando todas as cordas do instrumento. Mais um exemplo de digitação. Agora vou partir. Eu não comecei na quinta corda, mas a tônica está na quinta corda. Tá? Eu só parti de uma outra nota. Eu comecei a escala na nota Sol. Mas agora eu vou fazer mais uma digitação partindo da quinta corda com a tônica. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mais um exemplo de digitação. Então aqui eu mostrei como fazer uma escala de Dó maior, mostrei a sua sequência de intervalos de tom e semitom, tá? Que compõe a formação da escala maior. Tá? A partir desses intervalos eu posso montar todas as outras escalas maiores, tá? Basta eu partir de uma tônica. Se eu quiser começar em Ré, quero voltar, mais uma outra escala do mesmo shape de digitação, tá? Com a tônica na quinta corda no tom de Dó sustenido maior. Beleza, agora vamos falar de um outro assunto que compõe escala. Eu não cheguei a falar, mas eu cheguei a falar a respeito das notas musicais. Dessas 7 notas musicais, 5 podem ser alteradas, um semitom acima, tá? Tendo um total de 12 notas, que são as notas dos acidentes musicais, as notas sustenidos e notas do bemol, tá? Tendo assim, com essas alterações que nós temos dentro da escala, nós chegamos à escala cromática, composta somente por semitom, tá? Então eu começo dessa escala. Se eu começo em Dó, que é o ponto de partida, eu tenho Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Fechei a escala cromática. Isso num exemplo de Dó. Posso fazer agora um exemplo no tom de Mi. Vai ser um exemplo bem simples. Quando nós começamos a tocar guitarra, isso na verdade é passado como um exercício, que é o cromatismo, que é uma nota
sucessiva atrás da outra. Isso é um cromatismo, tá? Lembrando também que a forma de tocar essas escalas, essa forma mais comum que nós tocamos, nós usamos a palheta, tocando para baixo, para cima, para baixo, para cima. Chama-se palhetada alternada. É uma técnica usada na guitarra, também usada no violão. Então eu vou começar mostrando essa escala cromática no tom de Mi, tá? Então eu começo Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Sol sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Si bemol ou Lá sustenido, Si natural. Aí todas essas cordas que eu digitei até agora, eu comecei tocando ela solta, porque partia da próxima nota quando se chega nesse cromatismo. Por exemplo, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido. Agora, quando nós chegamos na segunda corda, nós temos uma diferença. Nós já chegamos nessa terceira, na terceira corda, nós já chegamos na nota Si. A próxima corda é a nota Si. Então nós não vamos tocar essa nota solta, porque ela foi repetida, ela foi tocada por último. Então nós começamos a partir da primeira casa. Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol sustenido, tá? Enfim, eu já terminaria a escala apenas tocando essa corda solta. Então esse é um modelo de escala cromática. Enfim, o que é a escala cromática? É uma escala composta somente por intervalos de semitom. São sempre notas uma atrás da outra. Ok? Então beleza. Agora, eu falei sobre o cromatismo. Nós vamos chegar em um ponto que tem esses acidentes musicais. O que são esses acidentes musicais? Nós temos aqui esse símbolo, que é o jogo da velha, que é um sustenido. O que é um sustenido? Nada mais é... Um sustenido nada mais é que você está entre... Eu vou dar um exemplo simples aqui. Eu estou colocando a nota Dó de ponto de partida. Entre o Dó e o Ré eu tenho uma nota no meio, tá? Essa nota, o sustenido é assim, você anda meio tom para frente, acima. Quando você eleva a nota meio tom acima, você tem um sustenido, tá? Esse é o primeiro acidente. O outro acidente musical é o bemol, que nós estamos do Ré e nós voltamos. Então a diferença entre o sustenido e o bemol é apenas o nome, tá? Eles são enarmônicos, são nomes diferentes para o mesmo som. Enfim, o ponto de partida de Dó, eu ando meio tom para frente, eu tenho um sustenido. Partindo de Ré, voltando meio tom, eu tenho um Ré bemol. Então esses são esses dois acidentes musicais que eu gostaria de falar. Amor. Enfim, cheguei nessa conclusão. Então o que acontece? Se eu estou em Dó, andei meio tom para frente, Dó sustenido. Estou em Ré, quero meio tom abaixo, eu tenho um Ré bemol. Então vamos colocar dessas notas
naturais e alteradas, que todas as notas sustenidas eu vou ter uma nota em bemol. Então a primeira nota sustenido seria o Dó sustenido, tá? Beleza. Agora a minha nota bemol, que são as mesmas notas, mas com nomes diferentes, que são os enarmônicos, são os Ré bemol. Minha segunda nota alterada, estou partindo de Ré, vim meio tom para frente, tenho um Ré sustenido. Nada mais é que se entre o Ré e o Mi eu tenho essa nota, eu voltando do Mi, eu tenho um Mi bemol, tá? Voltei. Então eu fiz um intervalo de Ré a Mi. A próxima nota que eu tenho no braço vai ser um Fá. Então essa nota, o Fá e o Si, eu não tenho sustenido, tá? Então cheguei na próxima nota, já é o que? O Fá. Então se eu partir agora do Mi, que eu estava aqui, e andar um tom à frente, eu tenho um Fá sustenido, tá? Que nada mais é do que eu voltando do Sol, um Sol bemol, mesmo som com nomes diferentes. Agora eu estou em Sol, chegando no próximo tom, que é o Lá. Entre o Sol e o Lá eu tenho mais uma nota, que seria o Lá sustenido, Lá, o Sol e o Sol sustenido. Voltando, eu tenho um Lá bemol. Agora, entre o Lá e o Si, eu vou ter um Lá sustenido ou um Si bemol. Então, isso é o cromatismo. Esses são os intervalos, uma nota, a distância entre uma nota ou outra. Eu passei desde a escala composta por tom e por semitom, que seria a escala diatônica, escala de Dó maior, e depois passei no cromatismo. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, ou Mi bemol, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Aí Dó sustenido, Ré, Ré sustenido e Mi. Então aqui nessa segunda aula nós falamos sobre intervalo, que é a distância entre uma nota e outra, intervalo de semitom, que é o menor intervalo existente, intervalo de tom, que corresponde a 2 semitons. Falamos sobre escala, definição, a escala natural, maior, diatônica, formação dela, formação dos intervalos, digitações, algumas digitações mais básicas, né? Mostrei ela aqui, mostrei os graus da escala, que nós formamos essas escalas, mostrei as notas naturais e as notas alteradas com as enarmonias, que são os nomes diferentes para o mesmo som, que mostrei os acidentes musicais, que são o sustenido e bemol, o cromatismo e, enfim, essa foi uma continuação dessa primeira aula. Espero que nós possamos continuar dessa segunda aula, agora o terceiro episódio, tá? Né? A terceira aula, e espero que vocês gostem, tá bom? Muito obrigado, boa noite e vamos lá!